Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje com a nossa leitura do livro Exilados por Amor. Nós estamos no capítulo 34. Terminamos o capítulo anterior com José de Arimateia, naquele dilema de seguir Jesus ou continuar na riqueza que ele vivia, né? Ele tinha muito medo do Sinédrio, que é aquela cúpula, né, de poderosos que decidiam tudo, mandavam, né, em tudo, juntamente com Roma, porque tinha ali um pacto, né, uma união. Então ele fazia parte dessa cúpula do Sinédrio e ele tinha muito medo do que eles poderiam fazer com ele se ele seguisse Jesus abertamente, né? No último capítulo, ele foi ver Jesus e voltou sem conseguir dormir, pensando nas palavras que ele conversou com Jesus. Então, continuando aqui o capítulo 34. José estava à mesa, em companhia da esposa, quando Nicodemos foi anunciado por Timóteo. José recebeu o amigo com entusiasmo. Bom dia, Nicodemos. Sente-se e tome o desjejum conosco. Nicodemos, deixando transparecer grande nervosismo, respondeu. Não, agradeço, mas estou sem fome. Olhando para Sara, e em seguida para José, disse a este, precisamos conversar. Compreendendo de imediato que Nicodemos desejava falar-lhe a sós, José levantou-se dizendo, Sara, peça a Timóteo que nos leve alguns pães e estaremos em minha sala. Sara não respondeu, apenas ergueu-se e foi à procura de Timóteo. Nicodemos acompanhou o dono da casa e fecharam-se os dois na sala de negócios de José de Arimateia. Assim que ficaram sozinhos, José perguntou, o que houve, Nicodemos? Parece muito nervoso. E estou, José, e muito preocupado. O que está acontecendo? Eu estou com um terrível pressentimento a respeito de Jesus. O que foi? Insistiu José. Caifás quer fazer uma reunião amanhã cedo para discutir o que fazer com Jesus. Eles estão muito revoltados com o que aconteceu ontem. Não aceitam que ele tenha sido recebido pelo povo de Jerusalém como um rei. Estão cheios de ódio, José. Estou preocupado. Vi bem a maneira como Caifás se referiu. Baixou o tom de voz ao mestre. Seus olhos revelavam rancor e ressentimento. Não estou gostando nada disso. O que faremos? Levantando-se e caminhando até a janela, José pensou por instantes e respondeu desanimado. Não sei o que podemos fazer para ajudar. O Sinédrio tem 70 membros. Não representamos praticamente nada. Acaso sabe de mais alguém entre nossos companheiros que simpatizem com as ideias de Jesus? Nicodemos refletiu um pouco e fez sinal negativo com a cabeça, dizendo, só sei que alguns dos anciãos são menos resistentes ao mestre. Se ao menos os assênios fizessem parte do Sinédrio, eles sim, a grande maioria, são simpatizantes de Jesus. Sabe disso, não é? Num suspiro profundo, José respondeu, sim, os assênios o apoiam totalmente. Aliás, creio que Jesus é um deles. Também acho. Infelizmente, nossos irmãos assênios se afastaram por completo de Jerusalém e não têm qualquer influência sobre as decisões do Sinédrio. Portanto, não poderão ajudar. Fico remoendo a situação e tentando achar uma forma de colaborar com o nosso mestre. Mas como? A voz morreu-lhe na garganta. José, que desolado ouviu o amigo, aduziu. Temos medo, não é, Nicodemos? Tememos nossos próprios conterrâneos. Sabemos do que eles são capazes, não é mesmo? José, eu receio que desta vez eles tomem medidas drásticas contra Jesus. Estão falando até em matá-lo. José empalideceu. O quê? Quem disse isso? Há rumores por todo o Sinédrio. Embora ninguém assuma diretamente, ouve-se em todos os cantos. Eles estão mesmo furiosos. Especialmente Caifás. Especialmente ele, como sumo sacerdote, não admite os ensinamentos de Jesus. Ele é o pior de todos os inimigos do Mestre, e de qualquer um que o siga. Os dois calaram-se por largo tempo. Afinal, José levantou-se, foi até o amigo e tocou-lhe o ombro com gentileza. Vamos pedir a Deus que nos inspire para encontrar um modo de ajudar. Ajudar, Nicodemos. Este, erguendo-se e fitando José, respondeu, espero que possamos contribuir.
É insuportável ver esse homem justo, bom, puro e verdadeiro, o Messias prometido pelos nossos antepassados, ultrajado e humilhado por seu próprio povo. É impressionante a cegueira dos nossos religiosos. Eles são incapazes de ver que Jesus é o Messias, o enviado. Não conseguem, estão cegos pelo orgulho e pela vaidade. Jesus lhe toca nas feridas quando aponta suas imperfeições. Eles se julgam superiores. Julgam-se acima do próprio Messias. Chegam a colocar-se no lugar de Deus. É o povo, e o povo é quem sofre as consequências. Está desamparado. É por isso que Jesus está sempre cercado pelos sofredores e desprezados. Até leprosos ele curou. Imagine a reação dos sacerdotes. Eu me lembro da reação de Caifás. Perdeu a cor de tanta raiva. E então bradou em voz alta. Ele cura pelo poder de Beelzebu. Mais uma vez, os dois se calaram por longo tempo. Depois, Nicodemos despediu-se. Amanhã, na primeira hora, o sinédrio se reunirá. Espero que possamos fazer algo em favor de Jesus. Então, nos vemos amanhã, a menos que surja alguma ideia antes. O dia se arrastou para José. Procurou entregar-se aos seus afazeres sem conseguir concentrar-se em nada. Foi até o centro comercial verificar alguns de seus negócios e seus carregamentos, mas tinha o coração pesado e a mente distante do trabalho. Pensava apenas em Jesus, em seu olhar vivo e poderoso, em sua mensagem de luz e amor, em sua presença gloriosa. Queria ajudar, e ansioso buscava por alguma ideia que lhe permitisse agir. Tomou a firme decisão de defender o mestre perante o sinédrio, custasse o que custasse. Ao voltar para casa, encontrou Sara pensativa. Logo que o viu, ela disse: "O que Nicodemos queria? Por que estava tão nervoso?" "Negócio, Sara. Ele estava preocupado com alguns servos que lhe têm trazido problemas. Pensei ter ouvido falar em um nome do Nazareno." "Estava escutando nossa conversa?" "Claro que não. Passei pela sala umas 2 vezes, eu acho, e em ambas ouvi o nome de Jesus. Era sobre ele que falavam, não é verdade? Tenho percebido que simpatiza com ele, José. Não vejo mal algum em seus ensinamentos, apenas isso. Não ouse apoiá-lo, José. Ele é inimigo do nosso povo, blasfema contra Deus e contra seus representantes na terra." "Não é bem assim, Sara, você está equivocada, como a maioria dos nossos líderes religiosos. José, nós somos o povo escolhido, a nação eleita. Nossos líderes têm contato direto com Deus vivo no tabernáculo, dentro do templo. Esse rebelde deve ser apedrejado, e aqueles que o seguirem também." José emudeceu assustado. Não imaginava que Sara se sentisse daquela forma em relação a Jesus. Ela o fitou detidamente e exigiu: "Não ouse envergonhar nossa família. Afaste-se dele imediatamente e esqueça qualquer iniciativa de apoiá-lo." Antes que o marido pudesse dizer alguma coisa, ela saiu da sala e José, sentindo-se desfalecer, sentou-se em uma ampla cadeira e deixou que o corpo todo pesasse sobre o assento. Estava só e desalentado. Naquela hora desejou profundamente nunca ter feito parte do sinédrio. Na manhã seguinte, ao se aproximar da luxuosa construção que abrigava o Conselho Máximo de Jerusalém, José percebeu a movimentação intensa. Muitas pessoas se amontoaram diante da porta principal. Assim que conseguiu entrar, José encontrou Nicodemos, que avançou ao seu encontro e falou baixo junto ao seu ouvido: "Ele está aqui." Trouxeram Jesus ao sinédrio. José e Nicodemos tomaram seus lugares. Sob a condução de Caifás, o sumo sacerdote em Jerusalém, a sessão começou. Todos queriam falar. Caifás procurava colocar ordem nas percriações que eram dirigidas ao Nazareno. O sinédrio, na figura de seus membros, desafiava Jesus de todas as maneiras possíveis, questionando seus ensinamentos, seus atos. Jesus pacientemente respondia a todas as perguntas que lhe eram dirigidas, procurando esclarecer e orientar aqueles corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Suas palavras eram firmes e amorosas, cheias de sabedoria e de luz. José e Nicodemos tudo ouviam calados, percebiam a quantidade desmedida de questões, muitas até sem sentido, com que o assaltavam.
mas não ousavam dizer nada. Tenso, José desejava ardentemente que aquele suplício terminasse. Sentia-se torturado no mais profundo de seu ser. Horas mais tarde, no instante em que a sessão era encerrada, José despediu-se discretamente de Nicodemos e saiu depressa. Quando alcançou certa distância do prédio, inspirou o ar puro e fresco e se deu conta de que mal conseguira respirar durante toda a manhã. Sem vontade de voltar para casa, ele caminhou a esmo por muito tempo. Lágrimas corriam incessantes pela sua face. Cheio de angústia, sentou-se em um local afastado, baixou a cabeça sobre os joelhos e chorou amargamente. Já era noite quando José foi para casa. Logo que entrou, a esposa veio ao seu encontro e perguntou: "Onde esteve? Nicodemos veio à sua procura." "Cuidando dos negócios", respondeu lacônico. "Vou me deitar." "Tão cedo? Não quer..." Ele a interrompeu. "Não, estou sem fome e muito cansado. Amanhã conversaremos, Sara." Sem esperar pela resposta, entrou em seu quarto, lavou-se e enfiou-se na cama. Nem bem adormeceu, exausto pelo dia cansativo e desgastante, seu corpo espiritual, com a ajuda de Elvira, desprendeu-se do corpo denso e sentou-se na beira da cama. Ele olhou para ela, banhada em intensa luz, e perguntou: "Você é o anjo do Senhor que veio me orientar quanto à maneira de ajudar Jesus?" "Não sou anjo, José, mas estou aqui para ajudá-lo," ela respondeu a sorrir. "Então me diga o que devo fazer para ajudar Jesus." Ela segurou-lhe as mãos entre as suas e afirmou: "Você já sabe o que deve fazer. Só está temeroso." "Sim, meu amado José, você sabe o que deve fazer. Sua consciência lhe tem dito diariamente, mas é uma decisão difícil. Quer dizer que devo apoiar Jesus, custe o que custar, mas isso pode significar a minha morte." A voz suave e meiga de Elvira respondeu: "Nada nos acontece sem a permissão de Deus. Ele sempre nos ampara e nos supre com a força necessária. Temo pela minha vida, pela minha família." "O que mais teme, José, é você mesmo. Tem medo de não ter fé suficiente para fazer o que deve ser feito. Por isso está sofrendo. Confia em Deus. Ele está sempre ao seu lado." José não respondeu e continuou a fitá-la assustado. Ela então ajoelhou-se à sua frente e, tomando-lhe as mãos, disse: "Deus me enviou para ajudá-lo. Confia em mim." José olhou-a longamente e enfim disse: "Eu a conheço. Seus olhos me são tão familiares. Quem é você?" Elvira, ainda ajoelhada diante dele, respondeu: "Já nos conhecemos há muito tempo, José, e eu estou aqui para auxiliá-lo. Por isso não deve temer. O Pai jamais nos abandona." Com um olhar fixo nos olhos de Elvira, José sorriu ao comentar: "Você fala como Jesus." Elvira retribuiu o sorriso e respondeu: "Quem me dera, José, ao menos ser digna de ter palavras semelhantes às do enviado de Deus." "Ele é mesmo o enviado de Deus?" "Ele é mesmo o enviado de Deus." Ele não perguntou, ele afirmou. "Jesus é o Messias prometido, que vem ensinar ao mundo o caminho para Deus. Então, por que tenho tanta dificuldade em segui-lo? É o seu passado que lhe pesa sobre os ombros." José, tentando arrastá-lo para as regiões sombrias de onde há muito se esforçara para sair. "Não desanime, lute." Os primeiros pássaros anunciavam o alvorecer de um longo dia. José despertou, ainda inebriado pela impressão que lhe causara a presença amorosa de Elvira. Sentou-se na cama e tentou compreender aquilo que para ele havia sido um sonho. Como acreditava que os sonhos eram mensagens de Deus para os homens, procurou lembrar e guardar tudo o que pôde. Por fim, levantou-se lentamente, tentando fixar as imagens que ainda estavam diante de sua retina. Aos poucos, elas foram esmaecendo e ele começou a pensar nos preparativos para a celebração da Páscoa, que seria realizada em breve. Terminamos o capítulo 34, pessoal. E eu quero dar uma relembrada aqui com vocês. A gente às vezes pensa assim que essa é a nossa única vida, né? Será que existe reencarnação? Muita gente tem essa dúvida, né? Mas olha para vocês verem o tamanho da jornada do Ernesto, né? Ele vivia num mundo feliz que era a capela. Ele foi exilado de lá, mandado embora, porque ele não sabia amar, né? Ele não sabia o que significava o amor. Ele desprezava o amor da família,
dos filhos que eram bons, da mulher que era maravilhosa, e usava o poder dele, o conhecimento, para fazer coisas más, para fazer coisas erradas. Então ele tinha muito conhecimento, muito poder mental, muito domínio sobre a física, a química, né? Era um mundo muito mais evoluído do que a Terra na época, né? E ele foi mandado embora de lá, porque ele não sabia amar. Isso está acontecendo hoje também na Terra, gente. Muitos estão sendo mandados embora por não saber amar. Mas vamos à jornada tão longa do Ernesto. Então, desde que ele foi exilado de Capela, se passaram aí mais de 3.000 anos de quando ele foi mandado embora de lá, né? Ele desceu para a Terra, ele viveu várias vidas rápidas, porque ele veio entrelaçado com o Ferdinando. O Ferdinando ele está um pouco afastado aqui da história do Ernesto, mas como esse livro, além de ser um livro longo, tem a parte 2, Ferdinando vai voltar para a história, né? A história do Ferdinando é muito mais difícil do que a do Ernesto, porque enquanto o Ernesto está crescendo muito aqui, o Ferdinando continuou bastante tempo estacionado na maldade, tá, pessoal? Tô dando spoiler aqui das próximas partes do livro. Então, voltando à história do Ernesto, ele viveu muitas e muitas vidas, né? Ali só como feto, ele era abortado, ele era jogado fora quando ele nascia, porque ele nascia com deformações físicas que os pais não aceitavam. Então, quantas vidas ele teve dessa forma, né? Ele vinha entrelaçado com o corpo físico do Conde Ferdinando. Depois, ele teve algumas infâncias bem pequenas, até que ele viveu no Egito e fez tudo errado de novo. Vocês lembram disso? Depois disso, ele passou muito tempo no corpo espiritual. Muito. Depois viveu no corpo de mulher. E assim, com certeza, para resumir o livro aqui, eles não contaram todas as vidas do Ernesto, né? Então assim, a gente também passa por isso, gente. Talvez a gente não tenha vindo de Capela, a gente não tenha vindo de Atlântida, de uns mundos assim tão evoluídos, mas talvez sim, né? Então vamos botar a cachola para pensar. A gente veio de um mundo evoluído e a gente ainda continua aqui. Como que pode isso, gente? Por que será isso? Né? Vamos pensar. Será que não é porque a gente também ainda não aprendeu a amar? A gente ainda não está fazendo a coisa que é preciso para limpar a nossa consciência e crescer? Por que eu chamo vocês a razão aqui de ler as cartas de Cristo junto comigo? Por que veio minha intuição de trazer outros livros, como a Evangélica no Além e como o Exilados por Amor, que está aqui disponível para vocês ouvirem e se aprofundarem nos estudos para crescimento da consciência? É para a gente sair, gente, desse estágio que nós estamos, correndo riscos de sermos exilados para um mundo pior, um mundo de sofrimento, para a gente poder subir para um mundo melhor, ou pelo menos que a gente possa continuar reencarnando na Terra, porque ela está entrando em um processo e de que nos próximos 2.000 anos se tornará um mundo evoluído, um mundo limpo de maldade, doença, de morte, entende? E para a gente viver aqui, a gente vai ter que melhorar, a gente vai ter que crescer, e para fazer isso a gente tem que limpar a nossa consciência, tirar os véus das crenças velhas que não nos ajudam em nada e procurar o crescimento através da limpeza da consciência. Como falam no Centro Kardecista, a reforma íntima, né? Como que é essa reforma íntima? Vamos aproveitar aquela parte das cartas de Cristo que Jesus nos ensinou a anotar num papel as nossas mazelas, os nossos erros, ali onde a gente percebe que a gente está errando, e meditar em cima do assunto, né? Para limpar a consciência, para levar para Deus os nossos erros. Eu considero os meus erros, já falei aqui para vocês, é a maledicência, a gente se pega julgando os outros, né? A gente se pega chateado com os outros por motivos banais, entendeu? Ou a gente fica guardando coisa velha dos familiares, do passado. Vamos fazendo essas análises. E como eu sempre falo aqui para vocês, quando eu falo para vocês fazer essas análises, é porque elas são as minhas próprias. E não estou apontando o dedo para vocês, estou apontando o dedo para mim. Só que vai que você se identifica com o que eu estou falando.
E se o que eu falo não se identifica com você, faça suas próprias análises. Veja onde é que você está errando, né? O que é que você está fazendo que está contrário à lei do amor. E aí sim, comece a enviar para Deus que você não quer mais esse sentimento, que você não quer mais esse pensamento e nem essa ação, né? Consequentemente, aquilo vai sendo diluído, desfeito e vai desaparecer. Quando você perceber, você já não tá mais falando mal das pessoas, já não tá com raiva de alguém que você estava, né? Não tá alimentando sentimentos negativos e começa a crescer. A intenção é que a gente faça esse processo juntos, pessoal, tá bom? Muito obrigada por ter visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!